Bom dia, Keile, bom dia, seja bem-vinda. Vou fixar aqui o tema da live. Bom dia. Peraí. Só fixar aqui enquanto o Instagram vai avisando aí as pessoas que eu já tô no ar. Bom dia, Nileuza, seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius, Débora. Deixa eu fixar aqui o tema da live que eu não fixei ainda. Tá aqui. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos todos aqui. Vamos começar. Vou dar um minutinho aqui pro Instagram, que tá preguiçoso hoje. Avisar aqui aos usuários. Já mandei lembrete para todo mundo. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos aqui. Segunda-feira, 6 de junho. Estamos agora literalmente no meio do ano, né? Bom dia. Bom dia a todos. Gente, o povo tá preguiçoso, achou que eu não vinha hoje, achou que eu tava viajando, tava numa imersão esse final de semana fantástica em Campinas, mas eu cheguei ontem e foi assim, sobrenatural, surreal, tudo que eu vivi lá nesse final de semana era uma imersão sobre espiritualidade e foi muito bom. Mas eu, como uma pessoa que é organizada, deixei a live pronta, porque ontem eu cheguei aqui 10h30, realmente eu estava muito cansada, mas graças a Deus, Deus me deu esse tema na sexta-feira, eu deixei tudo prontinho para que hoje a gente pudesse estar aqui juntos, né? Eu vou começar, porque para a gente poder também não atrasar vocês e honrar vocês que chegaram cedo aqui, eu já enviei aí o convite para muita gente, se você lembrar, aproveita e envia o convite agora também e a gente vai começando e as pessoas vão chegando devagar, né? Essa semana... Aí, ó, chegou o Tiago agora. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Eu vou começar a live dando bom dia aqui para os ouvintes da Rádio Consciência FM, lá de Lisboa, de Portugal, que toda quarta-feira eles recebem o tema da nossa live através do programa da Catarina Coelho, da Rede Conexão Mulher. Então sejam bem-vindos aos ouvintes da Rádio Consciência FM, seja bem-vinda você, menino, menina, homem, mulher que chegou aqui, e sejam bem-vindos a todos aqueles que vão receber essa live depois, porque alguém enviou, porque acessou o meu canal no YouTube, que é o Faiga Marques, ou porque viu aqui através do Instagram. Sejam bem-vindos. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda também. Essa semana, eu escolhi um tema que é um tema, vamos dizer assim, que é difícil. Até ontem, quando eu cheguei, estava conversando com a Gisela e ela disse assim, o tema é denso. O tema é denso. Mas, assim, quando eu sempre oro pedindo a Deus uma direção com relação ao assunto que a gente vai refletir na segunda-feira, aqui no secreto, no lugar de intimidade, que é a nossa devocional que abre a semana, e o Espírito Santo me falou a respeito desse tema, a armadilha da inveja, e como é que a gente vence essa armadilha. E aí eu acho que por conta da densidade do tema, como diz a Gisela, muitas pessoas falaram, não quero nem ouvir falar sobre isso, mas é importante sim. Seja bem-vinda, Dani, a gente ouvir falar sobre isso, né? E como é que a gente... Porque como eu coloquei ontem nos stories que eu fiz a chamada, em algum momento da nossa vida a gente pode ter sido, vamos dizer assim, acometido por esse sentimento, ou a gente pode ter sido vítima dele.
E é por isso que é importante a gente conhecer essa armadilha, como é que a inveja ela se instala e o que, mais importante ainda, o que a Bíblia diz a respeito da inveja. Porque a inveja existe desde o início da humanidade. Então eu queria começar primeiro, falando a respeito um pouquinho do que significa essa coisa da inveja. O próprio dicionário diz o seguinte, que é um descontentamento e um desejo profundo que alguém sente por ter aquilo que pertence a uma outra pessoa. Na Bíblia, a inveja é algo que é tratado de uma maneira tão especial que ela é considerada, na hora que Paulo fala sobre as obras do Espírito, que é bondade, longanimidade, fé e outras coisas mais, na Bíblia, na hora que ele vai falar das obras da carne, a inveja está ali também como algo perigoso, como se fosse assim, é um pecado mesmo de ordem social diante de Deus. E quando a gente olha para a raiz dessa palavra inveja, ela vem do latim, que significa invidia, que é o que significa olhar contra, olhar com intenção maliciosa para alguém. Olha que coisa, olhar com intenção maliciosa para alguém por causa daquilo que aquela pessoa possui. Se a gente for olhar sobre a perspectiva do hebraico, ela trata em hebraico, a palavra é como se fosse um sentimento que fala ainha. E esse sentimento, a Bíblia nos diz em hebraico, a palavra na raiz do hebraico, esse ainha significa algo intenso e de um ardor emocional. E muitos dos intérpretes da Bíblia tratam como um ciúme, ou seja, um sentimento que é um ciúme, um rancor, que se dá pelo fato de outras pessoas possuírem algo que aquela pessoa possui. E aí eles dão esse caráter, eles interpretam como algo negativo, como um sentimento que aproxima as pessoas e denota que esse sentimento é um sentimento que ele traduz como um ardor, porque ele arde dentro do peito daquele que sente, de uma maneira negativa. E o Novo Testamento, bom dia, Beatriz e Sandra. E o Novo Testamento, ele já vai falar que esse sentimento é algo, e ele vem de uma outra raiz do grego. Eu já falei do latim, já falei do grego, e vou falar agora do Novo Testamento. Já falei do latim, do hebraico e agora do grego, que significa phytonos, que também é algo que é um comportamento destrutivo. Bom dia, Tati. Que é um comportamento destrutivo, que leva alguém a se consumir. Das 3 versões que eu te dei, bom dia, amiga, espero que você esteja melhor. Das 3 versões que eu te dei sobre a inveja, eu falei sobre a inveja no latim, falei sobre a inveja no hebraico, e agora eu estou falando da palavra inveja no grego. Em todos os 3 idiomas, ou ela vai ser um sentimento, ou ela vai ser um comportamento. Agora aqui no grego, é um comportamento destrutivo e que leva alguém a se consumir. Foi o mais forte que eu encontrei. Das 3 definições, do latim, do hebraico e do grego, para mim, o mais forte foi como é que o grego traduz a inveja. Como algo que leva alguém a se consumir por alguma coisa que o outro possui. Muito forte, né, gente? E como é que a Bíblia vai tratar isso? Os exemplos que eu quis trazer para vocês de homens e mulheres, assim como eu e você, que na Bíblia eles começaram a ter esse sentimento e muitas das vezes foram consumidos por ele. Então olha que coisa interessante. A Bíblia trata o seguinte, ela diz que a inveja, ela aparece desde o começo da história humana. O primeiro casal, lá no Gênesis, em que a Eva dialogou com eles, aonde é que eles foram pegos? Eles foram pegos por esse sentimento de ser igual a Deus, que levou a um comportamento destrutivo.
Então a inveja, lá na Bíblia, o primeiro exemplo desse sentimento, desse comportamento destrutivo, desse desejo de ter algo, de ser como alguém, começa no primeiro casal, que é Adão e Eva. Bom dia a todos que chegaram aqui, sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu cito o nome de todo mundo. Então, esse primeiro casal, que é Adão e Eva, ele é tentado pela serpente em Gênesis 3:5, mas o sentimento que deu origem ao comportamento equivocado e destrutivo deles diante de Deus estava dentro deles, porque a Bíblia é clara, ela diz que eles queriam ser igual a Deus, e a partir desse sentimento, desse comportamento de querer ser igual a Deus, é que a serpente começa a lançar sobre eles alguns pensamentos, algumas sugestões, digamos assim, que os faz desobedecer e comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, e quebrar o relacionamento que eles tinham com Deus. O segundo exemplo, que eu acho muito forte, já vem no filho deles. A inveja entra no coração deles e se desdobra no coração de Caim. Caim, eles tinham 2 filhos, Abel e Caim. E a Bíblia relata que Caim, ele tinha tanto ciúme do relacionamento de Deus do irmão dele, Abel, com Deus, que ele se consumia por isso. Ele se consumia por esse desejo de ter aquilo que ele achava que Abel tinha, a ponto desse sentimento destrutivo fazer com que ele começasse a se distanciar de Deus. E quando Abel oferece da sua oferta, que eram os frutos, que era um animal, ele consagra, num sacrifício de sangue, que já prenuncia o que ia acontecer a Jesus, ele consagra esse animal a Deus. O que Caim faz? Caim vem e oferece a Deus, não os frutos, porque ele era um homem do campo, ele oferece qualquer coisa. E o que Deus rejeita no coração de Caim foi esse desejo dele ser igual ao irmão e não se sentir mais próximo de Deus e oferecer a Deus qualquer coisa. E eu não vou ter tempo de ler aqui, mas está em Gênesis 4:5. Seja bem-vinda, Renata. Está em Gênesis 4:5, para quem quiser ler depois. E é muito interessante o diálogo que Deus traça com Caim. Ele diz assim: Caim, o pecado bate à tua porta, a você cumpre dominar esse sentimento. Mas Caim não domina, é consumido. Por isso que eu gosto da versão, da tradução da inveja no grego, que ela diz que é um sentimento que consome aquele que sente. Ele é consumido por esse sentimento, e a gente vai ver o primeiro assassinato acontecendo na história da humanidade, porque Caim foi dominado pela inveja. Aí nós vamos avançar. Raquel, que era mulher de Jacó, ela tem inveja da sua irmã Lia. Naquela época, o casamento múltiplo, a bigamia, era permitido. Então, o que acontece? Isaac se apaixona, eu falei Jacó, mas é Isaac. Isaac se apaixona por Raquel e vai lá negociar o dote dela. O pai das duas sabe que Lia estava lá encalhada. E a tradição era que a mais velha casasse. Então ele faz uma proposta até pesada para Isaac, que Isaac tinha que trabalhar 7 anos, e na hora dele receber a sua mulher, o pai diz: primeiro você tem que casar com Lia, e agora você vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. Só que Lia, depois que eles se casam, ela dá filhos a Raquel, a Isaac, e não tem nada mais que consuma uma mulher sobre a possibilidade dela não poder ser mãe. E a sua irmã, bom dia Maria, seja bem-vinda. Agora tem que falar todo mundo, né? Elisandra, Renata, Michele, Paula e Maria Aparecida, Fabiola, foi as que entraram depois. Sejam todas bem-vindas aqui. Então olha o que acontece.
Raquel não consegue perceber o amor do seu marido por ela, porque, gente, o homem trabalhou 14 anos para poder conseguir casar com ela. Mas o fato da sua irmã ter filhos e ela não, faz com que Raquel tenha inveja de Lia, apesar de ser mais amada pelo seu marido. Um outro exemplo vai lá em José. José, era filho de Jacó. José é amado pelo seu pai, era o filho caçula, né? Na verdade, depois dele veio Benjamim, os 2 filhos de Raquel. E aí o que acontece? Os irmãos, que eram todos os filhos que Lia teve, olhavam para o amor que Jacó tinha pelo seu filho, e o que ele faz? Eles começam a invejar essa relação, e a ponto deles desejarem a morte do seu irmão. E aí eles vendem, numa trampaça, eles vendem o seu irmão por uma caravana, certo, de nômades. Ele é levado cativo para o Egito durante muito tempo. A história vocês conhecem bem. Depois Deus restaura essa relação, tudo por causa da inveja. E aí eu venho para o grande exemplo de alguém que foi consumido por esse sentimento, que foi o rei Saul. Saul se aproxima, Davi se aproxima de Saul por conta daquela questão do gigante, e Saul, ele ama Davi no início, ele ama Davi, e ele ama a relação que Deus tinha com Davi, porque ele sofria, vou contextualizar, por enxaquecas, Saul, tremendas, que só se aliviavam quando Davi tocava a sua harpa. Então ele, toda vez que ele estava angustiado, e a Bíblia diz que ele estava opresso por um espírito que dava muito desconforto, muita dor, ele chamava Davi, e Davi vinha e ele se acalmava. E Davi vivia no castelo com Saul. Até que um dia o povo começa a falar da bravura de Davi, que Davi ia às guerras e Deus estava com ele, e cantavam para Davi. E Davi vem de uma guerra, vitorioso, guerra que ele foi lutar para Saul. E aí é um cântico, como se fosse uma musiquinha que o povo cantava nas ruas. Davi, olha que coisa. Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Quando Saul escuta aquilo, ele diz: poxa, eu perdi a admiração do povo. E aí o sentimento de inveja entra, ele não consegue nem mais conviver com Saul com Davi. E a Bíblia relata que o sentimento de inveja de Saul por Davi era tão intenso que ele procura matar Davi o tempo todo. Ele procura tirar a vida de Davi o tempo todo. E aí a gente vai para o Novo Testamento e Jesus trata a inveja de uma maneira muito especial. Ele conta a parábola do filho pródigo, e quando o filho pródigo retorna, que o pai o abraça, que coloca um anel no dedo, que dá a esse filho uma túnica nova, porque ele tinha se afastado e estava vivendo uma vida miserável, o que acontece com o irmão mais velho? Eu já contei essa história aqui, já fiz uma live sobre isso. O irmão mais velho, ele chega e eu escuto aquilo tudo, e ele vai até o pai e diz o seguinte: eu tô aqui te servindo há tanto tempo e você nunca matou uma ovelha, um carneiro para eu celebrar com os meus amigos. Ele não consegue ver que ele vivia dentro da casa do pai e que tudo que era do pai era dele, porque o sentimento de inveja tinha entrado no coração dele, a ponto dele não considerar aquele homem que estava voltando como seu irmão. E Jesus sofreu, como eu e você, desse sentimento de inveja por parte de outras pessoas. Isso te mostra que eu e você não vamos estar imunes a isso, nem a ser. Olha só, todas essas pessoas que eu falei aqui eram pessoas as quais conheciam e tinham um relacionamento com Deus. E mesmo assim, elas foram assim tentadas, elas passaram pela tentação da inveja e de alguma maneira, por serem humanas,
elas cederam a isso. E Jesus, ele também, quando esteve aqui, quando encarnou e viveu a nossa humanidade, ele foi vítima de um sentimento de inveja imenso. O que todas as classes religiosas, os fariseus, os saduceus, todas as classes religiosas da época, mas principalmente os fariseus, eles tinham uma inveja tremenda da popularidade de Jesus. Eles tinham uma inveja que os corrompia por dentro, que os consumia daquilo que Jesus carregava, que era o dom e o carisma de falar com o povo, de chegar perto do povo, e principalmente daquilo que Jesus carregava, que era o dom de curar, o dom de tocar e de transformar vidas. Eles, apesar de serem homens da lei, de conhecer toda aquela doutrina, a palavra como ninguém, mas eles não conseguiam ter a admiração que o Jesus tinha e que o povo tinha por Jesus. Então vocês entendem como é sutil a coisa? Se Jesus, bom dia para os que chegaram agora, sejam bem-vindos. Se Jesus, ele passou por isso, ele foi vítima de uma classe que era dominante e que o invejava, imagina eu e você. Então a live de hoje, ela quer trazer para nós, primeiro, a gente ter dois olhares. O olhar externo de dizer o seguinte: provavelmente, eu que estou falando e você está fazendo algumas conexões aqui, você foi vítima de alguém que sentiu inveja de você, ou está sendo vítima de alguém. E olha só, que coisa interessante que está me vindo aqui agora. Um insight direto aí de Deus. Todas as pessoas que eu usei como exemplo, todas, primeiro casal, Abel e Caim, Raquel e Lia, e finalmente José e os irmãos, e finalmente Saul e Davi, e depois a classe dominante que eram os fariseus, mas os outros todos, o que eles tinham? O que as pessoas que demonstraram que tinham inveja eram? Próximas a eles. Então, muitas das vezes, você está sendo vítima de um sentimento de inveja de alguém que, tecnicamente, de alguém que te ama. Às vezes um familiar, algum parente, algum amigo próximo seu, algum colega de trabalho. E veja bem, você não tem como fugir disso, porque se Jesus passou por isso, a gente só precisa entender que a gente tem como, primeiro, e é essa dica que eu quis trazer para você, se blindar, porque se todas essas pessoas que eu falei, que eram próximas a Deus, elas passaram por isso e elas acabaram cedendo, eu e você não estamos imunes a isso. De algum momento da nossa trajetória, a gente olhar para alguém que nos inspira, e que alguém que é amigo, que é parente, que eu amo, e eu dizer, caramba, que coisa incrível que ele tem. Nossa, ele conseguiu isso. Nossa, olha como ele fala. Nossa, ele conseguiu um emprego novo. Nossa, ele conseguiu comprar o carro. Nossa, ele tem o celular que eu queria. E aquilo entra de maneira sutil, porque aí a serpente faz o que fez lá com Adão e Eva. Ela observa em você a admiração, que já é uma admiração, dizendo, poxa, por que eu não tenho isso, meu Deus? Olha lá o irmão mais velho. Eu tô aqui, eu te sirvo, eu te conheço, eu vivo em integridade. Aquela pessoa, eu gosto dela, mas ela nem é uma pessoa temente a Deus, não é uma pessoa que te busca, ela não merece. Aí a serpente começa a falar no teu ouvido. Então, hoje eu quis trazer alguma coisa para que primeiro eu me blinde, mas também que eu me blinde daquilo que vem externo e daquilo que nasce em mim. Porque aí, olha o que a inveja faz, quais são os perigos dela. Ela consome as pessoas e impossibilita que os relacionamentos cresçam saudáveis. Imagina, gente, quantos anos José foi privado da presença do pai e dos irmãos por causa da inveja dos irmãos. A própria existência de Caim e Abel, a Bíblia diz que depois que isso acontece,
Caim é lançado fora da presença de Deus e ele vive errante, ele constitui uma nova família, ele não tem mais a presença dos pais, do pai e da mãe próximo a ele, da mesma maneira que Raquel e Lia, que viajaram com seu marido, certo? E que saíram da presença do pai delas, podiam ter um relacionamento de estritamento, um relacionamento de cuidado, de amor, e a Bíblia relata que Lia debochava de Raquel ser infértil, e Raquel se consumia na presença de Deus de inveja da irmã. Então, a primeira coisa que a inveja faz, ela quebra e impossibilita os relacionamentos. Eu quis trazer uma frase aqui para ler para vocês que eu achei muito forte. É de um teólogo chamado William Hendrickson. E olha o que ele diz, que a inveja é um dos vícios da alma. Que a inveja é um detrator da alma. O que é um detrator da alma? É algo que faz com que a nossa alma adoeça. E aí eu queria trazer o que a Bíblia fala sobre inveja. Para você que está sendo vítima de, ou para você que em algum momento olhou e isso, não se sinta, eu não sou mais de Deus. Não, você é humano. Você é humano, gente. Mas o que a gente está tentando mostrar aqui é a possibilidade de você agora ter clareza sobre isso e blindar o seu coração contra a inveja, para que ela não faça morada dentro de você, e contra também aqueles que à sua volta, e que na maioria das vezes são os próximos, porque os distantes eles podem sentir, mas aquilo não me machuca, eu nem conheço a pessoa direito, vocês entendem? O que dói é porque muitas das vezes aquele que tem inveja de você é alguém próximo a você. E olha que coisa interessante que a Bíblia fala, tá em Provérbios 14:30. Provérbios, deixa eu botar aqui rapidamente, para quem gosta de procurar depois. 14:30, que aí dá tempo, se você está em casa, de você abrir. Olha o que a Bíblia fala, e eu achei muito forte. Ela diz o seguinte: o ânimo sereno é vida do corpo. Em algumas versões diz que é vida para os ossos. Mas a inveja é podridão dos ossos. Forte, né? Vou repetir. O ânimo sereno é vida do corpo. Ou seja, você está em paz, é vida para o seu corpo. Agora, quando você é acometido e você dá lugar, ou você recebe o sentimento de inveja que alguém nutriu e que demonstrou sobre a tua vida, a Bíblia diz que é podridão dos ossos. E eu vou ler 2 textos pequenos só hoje, 2 versículos. O outro está em Provérbios. Deixa eu colocar aqui 27. Olha, uma dica aí para você que quer ler a Bíblia e não sabe por onde. Leia Provérbios. Os Provérbios de Salomão são algo assim maravilhoso para nos alimentar. Eles falam sobre tudo. Sobre prosperidade, sobre inveja, sobre amor, sobre cuidado. Eles falam sobre tudo. E Provérbios 27:4 diz o seguinte: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Olha isso, gente. Cruel é o furor, ou seja, a ira, né? E impetuosa é a ira. Mas o próprio escritor de Provérbios, que é o rei Salomão, que devia viver, né? Que devia viver dentro da sua existência, sendo vítima de inveja de todos os lados, e ele escreve isso: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então, lendo aqui esses 2 versículos e falando sobre o perigo da inveja, eu queria agora começar a entrar, né, naquilo que Deus tem para nós hoje. Deus nos exorta a não nos entregarmos à inveja. Eu até coloquei aqui, vou ler rapidamente, que ao vivo é assim. Quero ler rapidamente Romanos. Geralmente eu deixo marcado, gente, mas rapidinho a gente acha aqui. Romanos 13:3. Deus nos exorta a não nos entregarmos
ao sentimento da inveja. E olha o que Paulo diz na sua carta aos Romanos. Andemos dignamente como em pleno dia. Não, aí ele diz, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes e inveja. Certo? Então Paulo fala sobre isso. E quando eu falei lá, para quem gosta depois de procurar, que eu disse que Paulo escreve aos Gálatas, ele esclarece que existem as obras que o teu espírito produz e as obras que a carne produz, que a tua alma produz. Porque, como eu disse, é um vício e é um detrator da alma. Em Gálatas 5:21, ela vai ser vista como uma obra da carne. É um vício característico de uma vida que não foi renovada por Deus. É um vício, é uma doença, é uma dor de uma vida que não foi renovada por Deus. Por isso a gente leu lá nas traduções, eu trouxe nas diversas versões, no latim, no hebraico e no grego, e o grego diz que é uma emoção que te consome. Então, onde existe a inveja, há perturbação e a dor. Onde existe a inveja, existe um espírito que é faccioso, que traz... O que é facção? Que traz divisão. Por isso Caim matou Abel. Por isso a relação de Lia com Raquel, apesar de estarem distantes dos seus pais e serem irmãs, não eram amigas. Lia percebia o amor que o marido tinha pela irmã. Então o que ela fazia? Ela afrontava a irmã com os filhos que ela tinha. Então olha só, houve uma facção, houve uma rachadura. Então, e quando a inveja se instala, ela dói, ela consome, é o que sente e é o que recebe. E como é que eu posso vencer a inveja? Para a gente ir andando para o final da nossa live. Primeira coisa, se você sente que você é acometido por esse sentimento, e mais uma vez eu vou dizer, você ainda não está no seu corpo glorificado, você não é santo, então é óbvio que pode acontecer que isso apareça na sua vida. E aí, para isso, Deus está nos dando esclarecimento para a gente poder vencer isso. Ou porque você sente e percebeu a partir de agora, ou tem pensado a respeito disso, ou porque você é vítima dele. Primeira coisa, se você sente, assuma o sentimento. Perceba que ele existe dentro de você. Porém, mude. Olha a mente renovada que eu já falei aqui. Não se conforme com a forma. Não se conforme com o mundo. O que você tem que fazer? Renove a sua mente, como está lá em Romanos 12:2, que acho que a gente já até memorizou, que é a renovação da mente, que eu falei semana passada na live da palavra. Renove a sua mente. Então, o que é renovar a minha mente? Não dê lugar. Você vai olhar para a situação. Tá ótimo, Paula. Fique com Deus, tá? Você vai olhar para a situação, vai dizer o seguinte, isso está aqui dentro de mim. Eu olho para aquilo que Beltrano, eu olho para aquilo que a minha amiga tem, eu olho para aquilo que a pessoa, o meu irmão, minha irmã, o meu amigo, a pessoa que eu conheço e que eu estimo tem, e eu questiono por que ela tem e eu não. Se isso tá ali dentro de você, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Não finge que tá normal. Assume o sentimento, mas não se conforma com ele. Vai diante de Deus e diz, olha, eu sinto que isso tá aqui, começando a tirar minha alegria, me corroendo por dentro, e eu tô entregando para Deus. Eu tô entregando no teu altar. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo para trazer para você a alegria e a paz que só Ele traz. Agora, outra maneira da gente lidar com isso. Gente, voltou aquele olho azul que eu não entendo por que eu nem puxei hoje esse filtro. Mas eu não vou desligar, não, senão a gente não consegue caminhar. Outra maneira da gente lidar com isso. Não se compare com outras pessoas. Porque o que acontece nessa sociedade que a gente está vivendo? Pessoas podem ter uma vida melhor que a nossa. E a gente olhar para essa vida. A rede social, ela é muito forte com relação a isso. A rede social,
ela é algo que nos leva para isso, certo? Por quê? Porque se eu começo ali, ó, dia após dia, olhar, e eu costumo dizer que as redes sociais, elas têm esse poder de fazer com que, de alguma maneira, eu olhe para a vida do outro e eu veja que ele viajou, que ele conseguiu um celular novo, que ele está bem vestido. Então, eu começo a perceber que existe uma realidade que eu não tenho acesso. E aí o que acontece? Eu não olho para a realidade, eu não tenho gratidão sobre aquilo que Deus está fazendo na minha vida e eu começo a sonhar com a realidade do outro. E aí você começa a desejar a trajetória da outra pessoa. Então a primeira coisa que eu quero te trazer aqui é: não se compare. Pare de se comparar com as pessoas. Se a rede social te leva para isso, o que você tem que fazer? Você tem que, de alguma maneira, fazer até um jejum de rede social. Se isso te incomoda, só vem na segunda-feira, de manhã às 6h45. Se você está percebendo que isso está te adoecendo, que isso está te entristecendo, pare de se comparar. Pare de se comparar com teu amigo, pare de se comparar com alguém da tua família. Pare de se comparar e comece a olhar para a tua vida, para os teus sonhos, para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E principalmente, faz aquela lista da gratidão e observa tudo aquilo que Deus tem feito para você. Terceiro conselho: não perca a sua essência. Ou seja, quando eu quero ser como o outro e aquilo que ele faz tem a ver com os valores, eu começo a desejar os sonhos dele, eu me perco de mim mesmo, porque aquilo que ele faz tem a ver com os valores dele, com o propósito que Deus traçou para a vida dele e leva a ele a caminhar daquela maneira. E quando eu começo a dar lugar a esse sentimento de comparação, eu me perco do meu propósito, eu me perco daquilo que Deus tem para minha vida. Então, dê preferência aos seus próprios sonhos, ore e nutra e alimente os seus próprios sonhos. Se Raquel tivesse olhado para o amor que o marido dela tinha com ela, certamente ela não teria sido consumida pelo o sentimento de inveja daquilo que a irmã dela tinha, correto? Se Saul tivesse visto que Deus o fez rei sobre Israel e que Deus estava usando o reinado dele para estabelecer a força de Israel sobre os outros povos, ele não seria consumido pelo amor, pelo sentimento de inveja daquilo que Deus tinha na vida de Davi. Então nunca deixe que a vida de alguém ser mais desejada, nunca permita que a vida de alguém seja mais desejada que a sua própria vida, porque você vai se apagar e você vai deixar de viver a sua própria vida. Da mesma maneira, nunca permita que a comparação que o outro faz sobre a tua vida não permita que você viva os sonhos de Deus para a tua vida. Quando você recebe a inveja do outro, não permita que aquilo que o outro fala e deseja e menospreza e traz para a tua vida te afaste da tua essência, porque só você pode viver a tua trajetória, o teu propósito. E finalmente, olhe para Jesus. Se você quer se comparar, se você precisa ter um modelo de crescimento, se compare com ele, porque ele é o único que precisamos imitar. Deus nos deu um padrão, Deus nos deu um modelo de perfeição. Então eu não preciso estar olhando para os outros, pelo que os outros têm. Eu tenho que me comparar àquele que é o padrão dos céus, que é o padrão celestial. Porque aí quando eu me comparo, certo, a Deus, quando eu me comparo a Jesus, eu estou me igualando numa régua que Deus quer para minha vida. Poxa, Faig, eu não posso ter pessoas que me inspiram? Pode e deve. Ontem eu estava numa imersão espiritual com uma pessoa que me inspira muito, que é a Flávia Cobal e o seu marido João Cobal. Eles me inspiram. A espiritualidade que eles vivem na sua vida pessoal e profissional é algo que para mim é muito, muito importante. Então eu me inspiro neles, mas eu não me comparo, porque eu sei que a trajetória que Deus tem para minha vida, ela é a única, ela é só minha.
é diferente da trajetória que Deus tem na vida da Flávia. E Jesus nos mostra como é que nós devemos viver. E eu queria te dizer, Deus não te criou, agora indo bem para o fim, Deus não te criou para ser uma cópia de alguém que não seja Ele próprio. Você é uma peça única e em constante construção. Você é uma peça original. Você nasceu com um talento que é só seu. Então mesmo quando você, Flag, eu não tenho, mas eu estou sofrendo de inveja da minha família, do meu irmão, de alguém muito próximo de mim, de um amigo, isso está me entristecendo. Eu entendo e respeito. Mas pensa o seguinte, aquele que começou a boa obra na tua vida, que é Jesus, Ele vai te blindar. E se você está sendo vítima de uma coisa como essa, você pega lá o Salmo 91, ora e declara: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalada, porque Deus dá ordem aos seus anjos ao meu respeito e me guarda de todo o mal. E finalmente, seja grato. Quando eu olho aquilo que Deus já me deu, eu sou grata. Quando eu olho aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu não dou lugar à amargura. Eu não me sinto triste porque alguém está mostrando inveja, ou porque está me humilhando como Lia fazia com Raquel, ou porque está me perseguindo como Saul fazia com Davi. Davi orava, se entristecia, mas ele estava firme no propósito que Deus tinha pela vida dele. E ele sabia que um dia ele ia sentar naquele trono. Então ele, em momento algum, ele tentou usurpar o trono de Davi. Apesar de Davi morrer de inveja de Saul, apesar de Saul morrer de inveja e persegui-lo, ele sabia que ele estava guardado em cima de um propósito. Então, quando eu olho para aquilo que Deus já me deu, eu sou grata. Eu não dou lugar à amargura por não ter aquilo que o outro tem, porque eu sei que Deus tem um propósito para mim. Quando você está insatisfeito com o que o Senhor te deu, isso demonstra ingratidão. Olha que forte. Quando eu me demonstro, quando eu estou insatisfeita com aquilo que Deus me deu, eu sou ingrata. E o que Deus ama é esse sentimento de gratidão. Então, olhe para a tua jornada e para as tuas conquistas. Sempre vai haver o que comemorar, certo? Então, hoje, finalizando aqui a nossa live, eu queria orar por você. Orar por você que está sendo vítima de perseguição, porque alguém está te invejando a tua trajetória, invejando o teu talento, invejando as tuas conquistas, e isso tem te entristecido. E quero orar também por mim e por você, que se de alguma maneira a gente tem sido acometido por algo que nasce dentro da gente, que a gente não quer dar lugar, e que às vezes a gente olha para alguém que a gente ama e deseja ter o que ele tem. Você olhar com um olhar de inspiração é alguma coisa. Você dar lugar a questionamentos e questionar, poxa, por que ele é dessa forma, por que é assim e eu não? Aí você está dando já lugar a esse sentimento de destruição. Mas hoje eu vou orar por essas duas situações, a externa e a interna, para que Deus te dê clareza, para que Deus te transforme e te abençoe. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa sexta-feira, por essa segunda-feira, dia 6 de janeiro, por esse dia que se inicia como um novo começo na vida de todos nós. Senhor, tu trouxe um tema denso, como a Gisela disse, realmente, porque a gente está sendo confrontado aqui pelo Espírito Santo para primeiro fazer um olhar interno, a olhar se de alguma maneira nas nossas vidas a gente tem sido tocado e vitimado por esse sentimento na vida dos outros, mas também olhar externamente se alguém tem tocado na minha vida, seja ele próximo, seja ele um parente, e tem feito com que eu me entristeça porque tenho sido vítima de inveja na minha trajetória. Eu quero orar por essas duas questões. Se isso tem nascido no coração dessas pessoas que estão aqui e daqueles que ainda ouvirão essa live, eu quero declarar no poder do nome de Jesus que esse sentimento ele saia
em nome de Jesus, e que ele seja trocado por um sentimento de gratidão diante de tudo que Deus tem feito na vida dessa pessoa, e que a gratidão invada e o amor invada de maneira tão grande que ao olhar para aquilo que Deus fez, a gente não tenha mais necessidade de se comparar, de se entristecer, mas a gente possa perceber o quanto Deus nos ama e o quanto ele tem feito nas nossas vidas. E para aqueles que têm sido vítimas desse sentimento que tem perseguido a vida deles, eu quero agora dar uma ordem, um comando no mundo espiritual. Solta e desata. Saia da vida dessas pessoas. Esse espírito que tem tocado a vida deles de maneira externa, através de um parente, de um amigo, de alguém próximo, eu quero agora ordenar que o sangue de Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós, nos blindando, nos guardando e nos protegendo. E da mesma maneira que eles podem chegar até nós, eles vão ter que bater em retirada, porque nós estamos selados e guardados pelo poder que há no nome de Jesus. E nós estamos livres para cumprir o nosso propósito e a nossa jornada em Cristo, com as nossas mãos cheias de talento e dos dons que Ele colocou para que nós possamos viver a nossa trajetória livres e cheios de gratidão. Pai, abençoa a semana de cada um de nós, abençoa todos aqueles que ainda chegarão nessa live, abençoa os ouvintes da Rádio Consciência FM que vão ter acesso a essa live na quarta-feira, abençoa todos aqueles que vão ouvir a nossa live através do canal do YouTube, que eles possam ser tocados e transformados pelo teu poder. Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada para cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo. Gente, não estou nem querendo fazer foto, porque eu não sei de novo o que houve aqui. Mas se você fotografou, tá aqui, ó. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, que Ele te dê uma semana de paz e de alegria, tá? Um beijo grande, fica na paz de Deus. Deixa eu voltar com os comentários para eu ver se alguém falou alguma coisa. Eu vou desativar esse filtro, gente, porque ele começa com o olho marrom, com o meu castanho, e depois ele me transforma aqui, ó. O Sandra que entrou depois, Dani, que falou que é isso, Tati, Nileuza, amém, gratidão. Roberta aqui disse que é forte, Dani também, Dani Barros e Dani Costa, Keire que disse amém. Roberta disse, deveria ser a base para qualquer vida agradável, precisamos ser gratos. Concordo, Roberta. Kátia de Joinville que entrou depois, Deus te abençoe. Minha querida amiga Catarina, Fabiola. Deixa eu ver quem mais falou comigo aqui. Obrigada, Nileuza. Tô precisando usar lente, que é isso. Deve ser alguma coisa aqui que Deus está querendo falar comigo. Querida Daniele Martins, que Deus te abençoe. Kelly, minha querida amiga Baria, boa semana para você também, Baria Basta. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.